Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal do Professor Baroni. O meu nome é Caio Renato e eu faço parte do time da Sono Research. E hoje a gente está aqui para mais um episódio no quadro Como Eu Fiz. Esse quadro a gente traz histórias reais de pessoas que estão em busca ou já alcançaram a liberdade financeira. E hoje a gente trouxe uma história muito legal de um pai e um filho que investem juntos. Então a gente vai trazer um pouquinho mais detalhes para vocês, para inspirar você a investir junto com a sua família. Mas antes, se você quiser participar do Como Eu Fiz, vai ter um link aqui na descrição. E é lógico, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante tanto para você como para outros investidores. Bom, vamos lá. Aqui, ó, hoje a gente vai conversar com o Assis, que ele tem 61 anos. Ele comprava e vendia terrenos, também investia em alguns fundos de grandes bancos. Só que há 5 anos atrás, em um bate-papo com o filho dele, que é o Vitor, ele decidiu começar a investir. E o Vitor, como consultor de investimentos teve essa missão de montar a carteira para o seu pai. E é essa história que a gente vai contar no episódio de hoje. Então, primeiro eu vou chamar aqui, por favor, o Assis. Olá, Caio. Tudo tranquilo, graças a Deus. Tudo beleza. E contigo? Obrigado, seja bem-vindo aqui ao quadro Como Eu Fiz. E, cara, a primeira pergunta que eu queria fazer para você, antes da gente chamar o Pitts para conversa, foi muito difícil essa mudança de mentalidade, deixar de investir em investimentos tradicionais e focar na renda passiva? Olha, Caio, sinceramente não foi fácil. Eu tive uma situação quando eu pensava em investir. Eu tive uma situação em 1988. Eu tinha somente 24 anos e não tive uma boa experiência. Por quê? Porque eu acabei naquele clube de investimento, aqueles As famosos famosas clubes. pirâmides. Essas pirâmides, cara, e fui levado por alguns amigos, empresários, investiam lá, estava dando certo, aquelas promessas, né? E na época, aquela inflação, aquela hiperinflação, né? Na época do plano cruzado, veio depois, né? 85% ao mês. Então, como eu tinha pouco dinheiro, mas sempre precisava tirar de um dia para o outro, tal, e esse clube de investimento ele permitia isso. Eu ligava, telefonava num dia e no outro dia já ia lá e retirava em espécie. Então isso para mim facilitava bastante. Aplicava lá o equivalente na época R$ 1.000, R$ 2.000. No outro dia, se eu quisesse tirar, já tirava. A inflação era 85% ao mês. Então, resumindo, numa sexta-feira investi, na segunda-feira fui para retirar, calote, né? Então foi uma lição, foi um desânimo total, né? E de lá para cá eu acabei sempre investindo mais em lotes, né? Comprando terrenos, sempre foi uma coisa que, como meus pais diziam, né? Quem tem terra não erra, né? Hoje a gente vê que não é bem assim, né? Mas tive esse calote, foi uma lição e depois comecei a colocar o dinheiro na poupança, né? Devagar e sempre. Então essa foi a minha experiência, não muito legal, mas aconteceu, né? Legal. E aí que entra a, a história de você junto com o seu filho, com o Pitts. Então, eu vou chamar ele aqui para conversa. Pitts, Fala, seja Caio. muito bem-vindo aqui. Muito Obrigado obrigado. por aceitar participar do quadro. Gente, o Pitts ele é consultor de investimentos da Suno, além de trabalha também junto com o pessoal do Grupo Elite. Pitts, por favor, se apresente para quem está assistindo o vídeo. Pessoal, então, sejam muito bem-vindos aqui a todos vocês. Eu sou o Vitor Pitts, eu sou um dos consultores aqui da Suno, também filho do Assis, aí, nosso entrevistado de hoje. Gostaria de agradecer ao Caio pela oportunidade. Já estou aqui na Suno há 5 anos, coincidentemente, né, de quando a gente também fez essa mudança aí na carteira do meu pai, do Assis. E tenho certificação CEA, certificação CFP, tenho MBA em Finanças pela USP,
Sou formado em Engenharia Civil pela Federal de Santa Catarina também, e já estou aí há 8 anos, né, trabalhando com planejamento financeiro, atendendo diretamente clientes pessoa física. Legal, legal. Bom, vocês podem perceber que a pessoa aqui do meu lado é extremamente qualificada para falar de investimentos, né? E eu queria entender de você, Assis, como que era a relação sua com o Vitor ali antes de vocês começarem a falar sobre investimentos? Conta brevemente para a gente. O Caio, o nosso relacionamento, graças a Deus, sempre foi muito bom, né? O Vitor, ele fez um estágio na época da universidade dele, junto ao banco BRDE, né? E lá ele encontrou o pessoal lá da área financeira, onde ele também começou a despertar isso, né? Se aprimorar nessa área, e aonde ele começou a conversar mais a fundo comigo. Eu não tive uma base financeira, né? Me faltou isso. O meu pai morreu muito cedo, né? Com 33 anos, e a mãe com 5 filhos para criar, acabou não dando aquela educação financeira para nós, né? E então o meu pensamento era investir em terra, né? Quando eu fui fazer aquele investimento, eu acabei tendo aquele calote, né, naquele clube de investimento, então isso me prejudicou bastante. Depois o Vitor, com esse estágio dele junto ao banco, me ajudou muito, começou a tentar mudar a minha cabeça, mas eu, muito teimoso, né, Caio? Eu era realmente teimoso, não foi fácil ele me convencer a parar de comprar lotes, pagar IPTU, pagar ITBI, ganho de capital. Então, tudo isso eu vi que realmente não era o investimento que eu deveria estar fazendo. E ele me convenceu, né, a ir para a Bolsa de Valores, né? E aos poucos nós fomos indo. Isso é o inicial que eu posso falar. Legal. E hoje, Assis, você me contou que você tem cerca de 90% dos seus gastos já sendo cobertos pela renda passiva. Como é que você se sente sobre isso? Certo. Olha, Caio, eu me sinto de forma muito positiva, né? Eu acho que isso me dá uma estabilidade financeira, né? Uma estabilidade que só pode ser alcançada com muita estratégia de investimento, bem planejada, executada, e assim acaba cobrindo a maioria dos meus custos mensais, né? A diversificação da carteira, Caio, ela possibilita, né, a redução das dependências de outras fontes de renda, né? E também eu vejo que os fundos imobiliários têm um potencial de crescimento a longo prazo, né? O que acaba aumentando o valor dos meus investimentos. Mas eu sempre falo, né? Isso tem que ser com uma boa gestão e monitoramento dos desempenhos, né? Isso é crucial para que tu tenha um ótimo retorno. E agora, trazendo um pouco esse bate-papo aqui com você, Vitor, a gente sabe que quando a gente que principalmente trabalha no mercado financeiro, às vezes é visto até um pouco como chato, né? Quando a gente vai falar sobre investimentos com outras pessoas, seja amigos, seja familiares. E eu queria saber de você. Seu pai já falou que ele teve uma resistência ali no início, mas como que foram esses argumentos para você quebrar esse tipo de resistência e como você conseguiu fazer ele dar esses primeiros passos ali para começar a investir? Boa pergunta, Caio. Assim, acho que no início, né, quando a gente começou a conversar sobre isso, principalmente ali em 2018, 2019, a gente também vivia um momento em que a economia brasileira estava com uma taxa de juros também relativamente um pouco mais controlada, um pouco mais baixa, e era natural de se pensar de que o investidor, né, assim, de que uma pessoa que buscava conservar o patrimônio, construir o patrimônio, precisava buscar também outras alternativas de investimento. Eu penso o seguinte: seja terreno, fundos de renda fixa, fundos de ações, todos são investimentos válidos, né? Parece um pouco clichê, mas depende muito do perfil de cada investidor. E naquele momento eu percebia que, ao fazer alguns cálculos, algumas contas, né, como eu, engenheiro civil, e para passar isso para o meu pai também era muito fácil, porque meu pai também é formado em contabilidade,
a gente percebia de que ficava muitas vezes um dinheiro na mesa. Às vezes aqueles investimentos que meu pai fazia, seja em terreno, até em fundos dos grandes bancos, muitas vezes até rendia próximo da inflação, mas alguns deles nem sequer corrigiam pela inflação. E aí a gente percebia de que realmente, pô, será que era uma estratégia boa que estava seguindo? E naquele momento eu estava estudando muito fundos imobiliários também, assim como a própria renda fixa, para buscar outras opções de investimento. E eu comecei a conversar com ele, né? O meu pai já tinha uma poupança naquele período que ele foi economizando ao longo da vida dele, né? Depois de, né, com muito trabalho, né? Meu pai sempre, desde cedo, ele vai saber falar melhor do que eu, mas desde cedo ele trabalhou muito e sempre teve essa mentalidade de economizar, de guardar, né? Junto com a minha mãe, que também levou muito desse aprendizado para ele também. Então, os dois têm um mérito nisso. Conseguiram montar um patrimônio e aí, né? Eu comecei a conversar com ele, pai. Olha, eu acho que assim, a gente tem outras opções de investimento aqui que acho que dá para a gente estudar. E aí, né, lá atrás a gente começou na renda fixa, com algumas opções de títulos bancários através das corretoras, e também em fundos imobiliários, porque a gente começou a ter um acesso melhor aos relatórios dos fundos imobiliários, né, através do professor Baroni, que começou, junto com a Suno, né, a falar muito mais sobre o tema, e aí isso facilitou muito o acesso ao conhecimento, ao conteúdo, sobre o que cada fundo imobiliário fazia, né, como que era a estratégia de cada gestão. E aí a gente foi conversando. Sim, teve, né, bastante resistência no começo, e eu acho que é natural isso acontecer, mas com o tempo, aos pouquinhos, né, a gente foi aí aumentando a carteira. Depois eu até vou comentar um pouco mais sobre essa estratégia. E aí meu pai também foi tendo mais confiança conforme o tempo foi passando, né? Meu, que legal essa história. Você vê que a carteira do Assis, a carteira que o Vitor montou pro pai dele, se confunde até um pouco com o início do canal aqui do professor Baroni, né? Que foi mais ou menos 5 anos atrás. Recentemente a gente bateu 300 mil inscritos, tá? Então, parabéns aí mais uma vez pro professor Baroni. E mostra que a educação financeira faz muito a diferença nesse país. Então, seja por meio dos relatórios, seja por meio do canal, o professor Baroni trouxe uma dissolução daquilo que são os fundos imobiliários para as pessoas, né? Ajudou a popularizar esse investimento que hoje é tão importante na renda de muitas famílias. Então, muito legal esse relato. E, Assis, obviamente, eu não vou pedir para você falar os ativos, mas você lembra quais foram as primeiras movimentações que o Pitts fez na sua carteira? Olha, eu acho que até, na verdade, como eu sempre muito envolvido com a minha atividade, com o meu trabalho, eu acabava sempre deixando mais na mão do Vitor, Caio. Então, eu não tive... O que o Vitor fazia, eu confiava muito nele, sempre confiei, deixei na mão dele. A gente tem que dar a mão à palmatória, né? Como ele falou ali, da parte da minha esposa, um exemplo, né? Um exemplo que nós tivemos, que eu tive quando já estou há 40 anos casado com ela, se conhecemos já fazem 42 anos, e o pai dela, eles eram pequenos ainda na época, ele já abriu uma poupança e colocou lá um pouquinho para cada um. Então, olha a educação, como é importante isso nas famílias, entendeu? Mesmo que seja o mínimo, abrir uma poupança, já abrir alguma coisa, fazer um investimento, já colocar no nome do filho e já vir desde pequeno falando sobre isso. Então, isso foi importantíssimo. E eu, depois que eu conheci minha esposa, a gente sempre conversando sobre isso e ela sempre falando muito sobre ter uma reserva para as emergências, entendeu? E então isso é muito importante, a gente ter essa reserva para as emergências. E depois o Vitor veio falando sobre também, daí depois nós investindo, tal, sobre reserva de oportunidades, pai, né? Então isso também é outra coisa crucial que a gente precisa para ter retornos, ótimos retornos. Tem uma coisa muito legal nessa citação que você falou, que se você for observar, vocês plantaram uma semente para o Vitor lá quando ele era criança, falando sobre como poupar, como lidar com dinheiro, para o Vitor vir
hoje, nos dias de hoje, poupar, trazer uma semente também mais especializada sobre investimento para vocês. Então, muito legal esse relato. E, Assis, uma coisa que geralmente pega muitos investidores quando eles estão começando, principalmente quando ele vem de investimentos mais tradicionais, que foi o seu caso, né, investir em terrenos, é o medo, porque a gente tem muito medo daquilo que a gente não conhece, né? Então, como que você lidou com esse medo do mercado financeiro, que é algo o mercado financeiro que é algo tão soberano, né, que a gente diz, né? Então, como que você lidou com isso? Essa perca de dinheiro, a incerteza, essa complexidade, isso aí foi bem difícil para mim, tá, Caio? Realmente não foi fácil. Então foi com o tempo que eu fui adquirindo uma mentalidade financeira. O Vitor foi me colocando na minha cabeça, né, essa gestão profissional que ele tem. Então isso me ajudou melhor o pensamento, a gerenciar, a maximizar os investimentos para ter ótimos retornos, entendeu? Então foi desta forma que eu comecei a mudar a minha mentalidade. Mas não foi fácil, insisto. A pessoa, quando ela não vem de berço, já com aquele ensinamento, com aquela base, como eu não tive, então isso é complicado. Por isso eu insisto, os pais de hoje investir na educação financeira dos filhos é importantíssimo, tá? Então, eu não abro mão disso hoje, né? Seja para os meus netos, seja para quem for, quando a gente fala de amigos, a forma de investimentos, se é imóveis, se é lotes, aluguel, então tudo isso eu dou o meu parecer, entendeu? E sou um defensor hoje, né? Até não falei, mas o Vitor me levou em São Paulo, quando eu ainda estava resistindo, me levou lá para conhecer a Bolsa de Valores, né? E como isso foi importante, Caio, por incrível que pareça, tá? Para mim, poder conhecer, eu nunca tinha ido lá pessoalmente, na Bolsa de Valores, conheci a Suno também, pessoalmente. Então, tudo isso foi muito importante para me desmistificar, né? Aquele meu engano que eu tinha, né? Sobre aplicações, sobre fundos, sobre tudo isso. Então, isso é importantíssimo. Até uma visitação, tá? Coisas simples, mas que muda a cabeça da pessoa, né? Eu acho que foi muito importante isso aí. E isso foi o Vitor que me trouxe, né? Que me levou, né? Tem uma coisa que o professor Baroni, Thiago Reis, outros influenciadores importantes do mercado financeiro falam que o mercado financeiro não é só um gráfico que você vê ali mexendo. Existe tijolo, existem pessoas trabalhando por detrás do mercado financeiro, seja na própria bolsa, na própria B3, seja nas corretoras, sejam nas casas de análise, como a Suno é. Então, é muito legal isso, porque você vê que existe. São empresas muito bem estruturadas, muito bem geridas, e isso acaba dando confiança para o investidor saber o que está por trás daquele número, porque cada fundo, cada ação, não é apenas 4 letras ali e 2 números, tem toda uma estratégia por trás, tem toda uma estrutura por trás, e eu acho que isso traz muita confiança. E, Vitor, agora a gente saiu daquela fase do medo do seu pai e entrou na fase vamos mudar a estratégia dele. Como que foi essa transição de sair do tijolo, dos imóveis, dos terrenos, e para a construção de carteira dele? Como que você construiu a carteira do seu pai? Legal. Eu diria que principalmente paciência e movimentos gradativos, né? Então, em nenhum momento eu dizia para o meu pai, pai, você tem que fazer isso aqui, você tem que colocar isso. Em todas as orientações que eu passava para ele, eu explicava, eu fundamentava por que de tal movimento, por que tal ativo, por que a renda fixa, por que o fundo imobiliário. Porque o conhecimento ele é extremamente importante e extremamente essencial. E meu pai até estava comentando agora sobre a questão da educação, né? Tem até um estudo que é apresentado no livro do Morgan Housel, Psicologia Financeira. Basicamente, a nossa mentalidade, as nossas crenças que a gente vai ter ao longo da vida
são formadas até aos 22 anos de idade, a maior parte delas, e dificilmente depois dessa idade a gente vai ter grandes mudanças de mentalidade, de crenças, né? Então, por isso a importância dessa educação, inclusive, meu pai comentou muito bem, né? Assim, tanto a minha mãe quanto ele trouxeram isso. Né? Eu tenho um irmão também mais velho e a gente pôde ter essa educação, então a gente é muito grato, né? E não à toa, né? Eu digo que eu estou aqui hoje também falando sobre investimentos, porque realmente foi uma educação bem fundamentada nesse aspecto. E quando a gente começou a fazer essas mudanças, né? Eu buscava sempre ter respeito com ele. Por que respeito? No sentido de as experiências que ele teve no passado, eu não tive. O que ele viveu de hiperinflação, eu não vivi. Então, quem sou eu para dizer o que é o certo e o que é errado? Então, eu sempre busquei ter o máximo de compreensão com os pontos que ele trazia e de respeito. Eu acho que esse é um ponto muito essencial, né? E buscar entender também, se colocar no lugar do outro, né? Então, quando a gente está na consultoria, a gente treina muito essa habilidade e a gente se coloca muito no lugar do cliente, do investidor, para entender qual a percepção dele sobre o dinheiro, né? E qual a percepção dele sobre risco, sobre volatilidade, sobre rentabilidade, né? Então, isso é muito importante. E aí, o que eu busquei fazer com meu pai? Ele tinha muita experiência com terrenos. E aí, quando a gente olha para fundo imobiliário, o fundo ele é um veículo que, através desse veículo, você vai estar indiretamente investindo em outros imóveis. Então, qual foi o mecanismo que eu fiz com ele? Eu buscava tangibilizar. Então, assim, pai, você está tendo esses fundos imobiliários. Esses fundos são de tais shoppings, são de tais galpões logísticos. E aí, eu lembro de um exemplo, e ele vai lembrar muito bem. Eu cheguei a comprar um fundo, na época, acho que não tem problema comentar aqui, um fundo do Floripa Shopping. Para quem não conhece Florianópolis, esse shopping é um dos mais tradicionais de Florianópolis. Ele fica na SC 401, para quem está indo no norte da ilha. E na época a gente andava muito de bike e a gente passava na frente desse shopping com muita frequência. Então, toda vez que a gente passava, eu dizia para ele: pai, você tem um tijolinho desse shopping. Por que eu fazia isso? Justamente para tangibilizar, para ele ter o entendimento de que, indiretamente, ele está investindo em imóveis. Então, a gente tem um mecanismo ali, através de uma corretora, está acessando o mercado de capitais, só que aquilo não é um papel. Né? Aquilo não é só a tela que você está vendo. Não, tem um imóvel ali por trás, é algo tangível. Assim, quando você compra uma ação, você está comprando um negócio, você está comprando uma empresa. Né? Então, foi através desse mecanismo que eu busquei, né, aproximar ele do universo dos fundos imobiliários para ele compreender um pouco mais. Também trouxe para ele conhecer a B3, né, a Bolsa Brasileira, que é onde a gente tem as negociações de todos esses ativos, que é o intermediador, né, que permite a gente acessar esses mecanismos de investimento, para ele ver que algo tangível, palpável, está lá, existe, não é só um negócio que está ali no celular, né? Cheguei até bater o martelo, né, Vitor? Apertar o botão lá da abertura Isso, das apertar o botão. negociações. Lá. Inclusive, os mais fanáticos, eles às vezes chegam a calcular exatamente o metro quadrado que a pessoa tem ali de tal fundo ou tal empresa. Chega no shopping, olha ali, eu tenho tantas cotas desse fundo, esse shopping aqui tem tantos metros quadrados, então isso aqui é meu. E dá até uma felicidade de ver todo mundo no shopping lá consumindo e pensando, uma parte dessa receita vai entrar para mim depois na minha conta na forma de dividendos. Isso é muito legal. E uma coisa, Caio, que eu quero citar, até que o Vitor sempre chamava muita atenção, em tudo que nós íamos fazer, alguma coisa, esse aqui tu tem dinheiro, compra essa marca, utiliza isso aqui. E é como ele disse, quando nós... Cashback, né, Cis? Exatamente. Quando nós saía para pedalar, passava na frente de um galpão logístico, que tem aqui em Florianópolis também, que a gente tem uma participação ali, ele também citava aquilo ali. Então, como é importante isso ali. Só que isso nada eu sabia, cara. Eu não conseguia entender, não entrava na minha cabeça, entendeu? Mesmo o Vitor tentando colocar, eu ainda sempre resistindo. Hoje, graças a Deus, ele sabe o que ele fala, eu sigo, né? Sigo as orientações, assisto muitos vídeos do professor Baroni, né? Já conversei com ele já.
Então, isso é muito importante, né? Faz parte do aprendizado. Vitor, só para a gente contextualizar aqui, como é que está a carteira do seu pai hoje em dia? Hoje em dia, aproximadamente, tá? Devido ao perfil do meu pai, né, de ter ele ser mais conservador, hoje vamos dizer que quase 30% está em renda fixa, 40% em fundo imobiliário, aproximadamente, 10%, 10 a 15% no exterior, a gente está aumentando, e o restante a gente tem investimento em ações, principalmente ações pagadoras de dividendos. Tá? Com esse perfil, assim, ele é um perfil um pouco mais dinâmico, porque a gente também foi mudando no decorrer do tempo, conforme o meu pai também foi desenvolvendo como investidor. No início, a gente tinha muito mais renda fixa na carteira dele, principalmente renda fixa e fundo imobiliário, e com o tempo a gente foi modificando, mas sempre mantendo uma parcela relevante em fundo imobiliário, que é justamente uma classe que traz essa recorrência de proventos e que também está mais tangível para ele, algo mais próximo, mais fácil de ele interpretar também, que traz mais segurança para ele. E falando em fundos imobiliários, como é que está ali distribuído os setores? Basicamente, eu busquei distribuir de uma forma bem equilibrada, tanto em galpões logísticos, shoppings, lajes corporativas também. Então, se fosse para dizer aproximadamente, tá? A gente está com 25% em papel, 25% em galpão logístico, 25% em shopping. Aí a gente tem uma parte ali de renda urbana, né, que envolve ali um pouco mais a parte de grandes mercados, né, de grandes atacadistas e atacarejos, e um restinho ali em lajes corporativas. Né? Legal. A gente está indo aqui para o final do nosso bate-papo e eu queria saber de vocês dois o que vocês aconselham para quem está querendo começar a investir, principalmente quem está querendo trazer a ideia dos investimentos para os seus familiares, para os seus amigos. Então, primeiro, Pitts, por favor. Olha, Caio, eu diria que principalmente aquilo que a gente estava comentando assim é ter paciência, respeito, né? Acho que pela história, pelo que cada um passou, eu acho que é importante destacar também que hoje é muito mais fácil acessar o mercado de capitais, né? E não digo não só pela facilidade no aplicativo, na internet, mas os custos também são muito mais acessíveis, muito melhores. O acesso ao conteúdo também está muito mais facilitado, graças ao trabalho do professor Baroni também, então deixo meu agradecimento aqui a ele, né? Porque se não fosse ele, né, eu acho que a gente estaria tendo outra conversa aqui, inclusive. E tudo isso facilita hoje para a gente poder acessar esses mecanismos. A partir disso, é bom ter o entendimento do perfil daquela pessoa, seja no perfil de risco, né, ou seja, que está relacionado à disposição que aquela pessoa tem, que aquele investidor tem em estar correndo risco, né? E aqui entenda-se como risco, vamos trazer isso como volatilidade, quanto que a pessoa está disposta a ter volatilidade na carteira, né? E capacidade ao risco, ou seja, dependendo do momento de vida que aquele indivíduo está, né? Seja se for seu tio, seu primo, quem você estiver ajudando, a sua mãe, o seu irmão, sua irmã, em que momento de vida que se encontra? Faz sentido correr risco? Não faz? Talvez para muita gente ter uma carteira mais formada só em fundo imobiliário pode fazer sentido. Talvez não precise tanto para as ações que têm uma volatilidade muito maior e pode trazer mais desconforto. Né? Ter uma parcela maior em renda fixa também pode fazer mais sentido. Então, acho que é principalmente ter o cuidado e entender o momento de vida que, né, o seu parente está, justamente para você auxiliar ele da melhor forma possível e não transformar isso num futuro problema, caso, né, imagina que situação desagradável você ir auxiliar, né, alguém próximo de você, alguém que você ama, e às vezes por uma negligência você sugerir algo que aquele investidor, que aquela pessoa não vai estar disposta, por exemplo, uma ação que tem uma volatilidade podendo cair 30%, 40% e não está disposta àquilo, então é preciso ter muito cuidado. 2020, quando a gente estava começando a investir, montando a carteira do meu pai, veio a pandemia. Uhum. A carteira dele, não sei se ele vai lembrar, mas a carteira dele praticamente caiu pela metade. Sim. Então, como que você vai explicar isso?
Ele ficou preocupado, né? Só que assim, aquilo também ajudou ele a entender como que funciona. Preço é o que você paga, a flutuação, valor é o que você recebe. Não necessariamente porque veio uma pandemia que um fundo imobiliário tem que valer a metade do que ele estava valendo 3 meses atrás. Exato. Então, Preço é diferente de valor. Exatamente. Né? Preço é o que você paga, valor é o que você recebe. Então, esses momentos também são importantes para formar um investidor, mas aí é importante ter essa aproximação e esse alinhamento de que está todo mundo na mesma página e está todo mundo ciente do que está acontecendo ali. Então, isso é super importante para porque imagina a situação, né? Se a pessoa não entende, vai tirar satisfação contigo. Pô, imagina, você ajudando a tua irmã ali a investir e ela não entende por que caiu pela metade, vai tirar satisfação contigo. Pô, comecei a investir, caiu pela metade a minha carteira, o que você fez aqui? Né? Então, é preciso ter esse cuidado para não causar um grande problema depois. Né? E Assis, e de você? Qual conselho você daria para quem está passando pela mesma situação que você passou há 5 anos atrás, de fazer uma transição de investimento, né? Sair ali do físico para vir para os investimentos da Bolsa? Certo. Bom, como eu já falei aqui, já falei 3 vezes, insisto, o investimento na educação financeira dos filhos é primordial, eu colocaria isso como essencial, né? Diversificar os investimentos, né? O que é diversificar os investimentos? Reduz o risco, aumenta a probabilidade de alcançar os objetivos financeiros, né? E também o planejamento financeiro. Um planejamento claro, objetivo, garante que os pais estejam preparados para o futuro, né? Então, isso é primordial também. E o pensamento no futuro. Pensar no futuro dos filhos, planejar, para garantir que eles também aproveitem as oportunidades e para que tenham sucesso na vida. Esse é as minhas palavras neste quesito. Bom, queria agradecer primeiramente ao Vitor e ao Assis por participarem aqui do Como Eu Fiz. Muito legal essa história de vocês. E para vocês que quiserem conhecer um pouquinho mais do trabalho da Suno Consultoria, que é um trabalho extremamente importante, eu vou deixar aqui no primeiro link da descrição desse vídeo um simulador de renda passiva para você que está começando, pensar como você pode começar a distribuir os seus rendimentos. E aí, se surgir o interesse, vocês podem entrar em contato com o Vitor ali e aí trocar uma ideia, de repente fazer uma reunião para entender um pouco melhor de como montar a carteira de vocês. Assis, mais uma vez, muito obrigado. Vitor, muito obrigado. Ô, Caio, eu que agradeço o convite, né? Estou aqui à disposição também, em oportunamente, se precisarem. Estamos aqui para dividir conhecimentos, ok? Muito obrigado pelo convite. Legal, Vitor. Caio, eu que agradeço. Espero que você que esteja nos assistindo também tenha tido algumas boas lições daqui, né? Eu acho que é um conteúdo muito bacana, porque envolve família, envolve aprendizado, educação, troca de conhecimento, e eu acho que na vida a gente, não é à toa, para mim é um propósito muito grande estar aqui, né, disseminando conhecimento e levando isso para os investidores, né? Então, eu consigo me enxergar em cada cliente que eu atendo, né, o quanto que aquilo está sendo importante para ele, e assim eu tento levar para o meu pai também, eu sei o quanto isso é importante para ele, e sei o tanto que ele lutou, né, para construir aquele patrimônio, assim como você que está nos assistindo. Então, por isso a importância de saber conservar e multiplicar esse patrimônio, e por isso que eu estou aqui também, né, junto com toda a equipe da Suno. Então, Caio, muito obrigado pela oportunidade para a gente estar aqui compartilhando um pouco com todo o nosso público que está nos assistindo aí. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio Como Eu Fiz, que tenham curtido muito a história do Assis e do filho dele, que é o Vitor, consultor aqui da Suno. Se você quiser participar de episódios do Como Eu Fiz, vai ter um link aqui na descrição para você se inscrever. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e até a próxima.